Atos 12, 5 a 16. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor dê clareza a essa palavra, que nós possamos entender, para que a tua igreja desperte, para que nós despertemos para tudo que o Senhor já fez. E a gente não continua orando por aquilo que o Senhor já fez. Nós não gostamos quando a gente entrega algo e as pessoas continuam pedindo. Portanto, imaginamos que o Senhor também não fica muito satisfeito quando a gente pede o que o Senhor já fez, quando a gente pede justo aquilo que o Senhor já deu. Tanto que a gente aprenda com esse texto aqui. E muitas vezes nós continuamos orando por aquilo que o Senhor já fez e nem prestamos atenção que já está feito. Nos desperta, Senhor, abre os nossos olhos e ativa a nossa fé em nome de Jesus. Irmãos, aqui é um texto. O livro de Atos é um livro que descreve o início da igreja cristã. E esse texto aqui foi escrito depois da conversão de Paulo. E Pedro, nesse momento, ele estava preso, ele estava sendo preso. Herodes já tinha prendido Tiago, já tinha mandado matar Tiago, o apóstolo, lembra? Pedro, Tiago, João, que estavam muito juntos. E Pedro agora estava preso. E o próximo, no dia seguinte, Pedro ia ser o quê? Condenado à morte. Ele estava preso, mas ele ia ser condenado. Aqui ele diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto da prisão e, consequentemente, da morte, porque Herodes pretendia matá-lo. Os judeus tinham ódio dos cristãos. Aqui no versículo 4 ele disse: tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando ele para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, aqui era no dia dos pães ázimos, era Páscoa, e Pedro ia ser condenado à morte. O destino de Pedro ia ser o mesmo de Tiago. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Como era essa prisão dos apóstolos? Observe que eles prendiam os líderes da igreja, os apóstolos. Ele pegava logo
a liderança, porque ao pegar a liderança enfraquecia a igreja. Então, eles prendiam com 4 guardas, 4 escoltas de 4 guardas, porque 2 guardas estavam algemados com o prisioneiro, para ele não fugir, e os outros 2 ficavam do lado da porta, tomando conta das portas. Eram 2 portas, uma porta de saída para o pátio da prisão e uma porta que dava para a rua. Então, além de Pedro estar preso nas algemas, com 2 soldados, ainda tinha mais 2 soldados, mas de repente apareceu um anjo do Senhor. Quando apareceu o anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele que é o anjo, tocou do lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se. Pedro estava preso entre 2 soldados. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro fez isso. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e me siga. E saindo Pedro, não sabia que era real o que estava sendo feito por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Era algo tão extraordinário para Pedro, que ele já estava ali esperando a morte, preso. Ele não tinha outra expectativa, ele não tinha mais para quem apelar. Herodes, juntamente com todo o povo judeu, queria matar os apóstolos, e Pedro achava que era uma visão, esse livramento que Deus lhe deu através da aparição de um anjo. Quantos aqui acreditam em anjo? Amém? Deus, ele envia anjos para nos livrar de perigos, para nos livrar de coisas que, as perseguições, as coisas que nos acontecem, Deus nos livra. Quando eu entrei aqui, eu vi Regis falando sobre o poder da oração, e no versículo 5 diz exatamente: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Então esse anjo, ele não veio assim de repente. A fé desse povo não era uma fé que ficava lá sentada, vou esperar Deus fazer alguma coisa. Não, o povo orava, porque quando há oração, Deus trabalha, Deus opera através da nossa oração. A igreja que ora, ela tem poder para derrubar as cadeias. Deus envia os seus anjos, e foi o que aconteceu aqui. A igreja estava orando intensamente. Não era uma oração assim, uma vez por semana, não. Era orando direto, 24 horas, era uma de oração. Toda a igreja orando por ele, por Pedro, que estava preso. E quando isso aconteceu, Pedro achou que era uma visão. Ele tinha acordado naquela hora. Agora imagine a fé de Pedro, sabendo que ia morrer no dia seguinte. Ele estava o quê? Dormindo. Alguém aqui consegue dormir sabendo que amanhã, né, a espada vai cortar seu pescoço? Isso aqui é fé, né? Isso aqui é o discípulo de Jesus. Pedro, ele dormia enquanto a forca dele, a espada dele estava sendo preparada. A ponto de ele dizer assim: não é possível, não é possível. Eu não estou acreditando nisso, isso é uma visão. Traçaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Lembra que eu falei que são 2 portões? Portão para o pátio e portão para a rua, para a cidade. Então, quem passou por Pedro? Diga assim: o anjo. O anjo passou por Pedro. O anjo do Senhor passou por Pedro. Então, tendo saído, quando Pedro já estava fora, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo desapareceu. O anjo deixou Pedro. Pronto, você já fez o que tinha que fazer, Pedro. Agora é com você. Amém? Tem coisas que a gente está pedindo a Deus, mas Deus não vai fazer, porque é com você. Ele está com você.
mas é o tempo todo que Ele está com você. Mas nós não precisamos ver o anjo do nosso lado para crer que Deus está conosco. Ele está conosco. Foi lido aqui hoje. Esse estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor. E Ele é fiel. Mas o anjo deixou Pedro. Aí quando o anjo deixou Pedro, a Bíblia diz aqui, no versículo 13: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, que era a morte. Libertou da prisão, e libertou e salvou da morte. No versículo 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Esse João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos, filho dessa Maria aqui. E nesse lugar muita gente estava se reunindo e estava o quê? Orando. É o lugar como se fosse a igreja central, a igreja mãe. Os discípulos se reuniam em vários lugares, mas esse lugar é o mesmo lugar onde Jesus celebrou a última ceia, lembram? No cenáculo. E ali permaneceram por muitos anos, reunidos naquele lugar, como igreja em Jerusalém. E as pessoas estavam ali orando por Pedro. No versículo 5 diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. E quando Pedro chegou, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? Orando. Todos estavam orando. Por quê? Para Pedro ser liberto. Amém? Está entendido até aí? O livro de Atos é fantástico. Me apaixono por esse livro. Se apaixona também. Verso 13: Pedro bateu a porta do alpendre, porta da varanda, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Olha que alegria! Mas ela ficou alegre e creu, porque ela reconheceu a voz de Pedro. Só que no versículo 15 diz assim: eles quem? Toda aquela gente que estava orando. O povo estava orando para Pedro ser solto. Abre a porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, você está maluca, não pode ser Pedro. Olha, irmãos, eles estavam orando para Pedro ser liberto. Deus dá a vitória e eles não acreditam. Você veja como é que pode um povo que ora, Deus faz o milagre, e quando Deus faz o milagre, não é não. Você está maluco, isso não existe. Essa passagem chega a ser cômica, né, meus irmãos? Mas é muito séria, porque isso precisa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para a gente saber que muitas vezes nós estamos orando e Deus já fez. Você quer o quê? Continua orando pelo que Deus já fez? Ora agora de gratidão ao Senhor. Louva o Senhor, adora o Senhor, porque Ele já fez muitas coisas que Ele está pedindo. Mas eu não vi. Esse povo aqui estava do lado de dentro do cenáculo. Pedro continuava batendo. Olha o que diz aqui: você está fora de si, Rô? Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Não é Pedro. É Pedro, eu vi, eu reconheci a voz. É Pedro. Disseram, olha o que disseram: deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele. Você veja que povo que não caiu em si por aquilo que Deus já tinha operado. Era Pedro, mas ele não estava acreditando. Muitas vezes a bênção que você está pedindo, ela já aconteceu, você não acredita que aconteceu. Nós precisamos crer no milagre, porque Deus já fez. Nós só não percebemos. Então precisamos abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para a gente ver o que Deus já fez. O que Deus já fez. Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. Ai, sou eu! Continuou
batendo na porta. Pedro podia dizer assim: não estou acreditando no Senhor, não, eu vou embora. Não me querem aqui, né? Esse povo incrédulo. Ora, que oração de fé, que fé é essa? Então é preciso que a gente, irmãos, atente para a oração que nós estamos fazendo. Para que a nossa oração não seja uma coisa automática, não seja como a gente rodasse um disco várias vezes com as mesmas orações, que o Senhor já está careca de saber. O Senhor é careca? Não, o Senhor é cabeludo, né? Eu não sei. Mas a gente está orando, e Deus diz assim: meu filho, eu já ouvi, espere, eu vou fazer, então eu já fiz, você está vendo? Isaías 43, a partir do verso 18 e 19, diz assim: eis que eu estou fazendo coisa nova, que está saindo à luz. Por acaso vocês não percebem? Eu estou fazendo. Vocês é que não estão percebendo. E nós somos esse povo distraído, que duvida daquilo que Deus já fez, e muitas vezes até vendo e ouvindo, mas continua duvidando. Deus já fez. Ore por aquilo que você estava pedindo, colocando diante de Deus, com ações de graças, porque Ele já fez. Quantos profetas de Deus tem aqui? Deus já fez. Se você é profeta, diga: Deus já fez. Obrigado, Senhor. Eu posso não estar vendo. Pode dizer: eu posso não estar vendo, posso não ter percebido, mas eu sei em quem eu tenho crido, no Deus fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Então, quando você orar, ore com fé, crendo que Deus já fez. É isso que Jesus nos ensina. Se vocês orarem crendo que já foi feito, isso será feito. Vocês vão dizer para essa montanha: move daqui para ali, e isso acontecerá. Terminando. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Tinha perdido aqui. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta, viram Pedro, ficaram perplexos. Perplexo é uma espécie de dúvida. Não estou acreditando. É isso mesmo? Deviam ficar diante de Deus envergonhados de falar com Deus, pedindo a Deus, porque se eles eram crentes, se nós somos crentes, quando nós pedimos, nós cremos que Ele está ouvindo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Então, Deus não vai fazer, Ele já fez. Presta atenção àquilo que você está pedindo, presta atenção naquilo que você está colocando diante de Deus, porque Ele já fez. A nossa oração e as nossas súplicas, elas devem ser em ação de graças, não pedindo, dá. Isso é coisa, deixa isso para criança, espiritualmente falando. As crianças, elas continuam pedindo. Eu não sei se já aconteceu com você. Você dá alguma coisa ao seu filho e ele continua pedindo, nem observou que já está na mão dele. Nós somos assim, às vezes. Já está na nossa mão, nós já recebemos, e nós continuamos pedindo aquilo que, duvidando que Deus já fez. Isso, eu creio que ofende o coração do Senhor, porque Ele faz milagres, Ele envia os anjos. A Bíblia diz que Deus acampa ao redor daqueles que o temem e que o amam. Ele coloca os anjos acampados ao redor. Se nós temos temor de Deus, se nós amamos ao Senhor, tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. E aí, a partir do versículo 17, ele começa a falar sobre ir lá falar com Tiago. Quem é Tiago? Esse Tiago não é o Tiago apóstolo que foi decapitado. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, que apesar de ser irmão de Jesus, filho da mesma mãe, morava na mesma casa, ou não, porque Jesus não parava em casa, mas ele não cria no próprio irmão no que vem Jesus. Portanto, Pedro continuou batendo, abriu a porta e ficaram perplexos. Mas ele quem? Pedro, fazendo-lhe sinal para que se calassem,
como o Senhor havia tirado da prisão e disse: vocês, eu não vou contar nada para vocês aqui. Olha o que ele disse: contem isso a Tiago e aos irmãos, porque os irmãos de Jesus não criam em Jesus, por incrível que pareça, né? Por isso que Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Aí Pedro agora vai contar isso lá para Tiago, para ele saber quem é Jesus, o irmão dele quem é, quem fez isso. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço, os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Os soldados que estavam de plantão foram mortos, porque a lei naquele tempo era assim: a pena que estava estabelecida para o prisioneiro, uma vez fugisse, a pena passaria para os guardas que estavam tomando conta dele. Entendeu? Então, só uma curiosidade. Mas é preciso, irmãos, que para a gente essa palavra nos encha de certeza de que Deus ouve nossas orações, que muitas vezes Deus já respondeu às nossas orações, e nós gastamos tempo orando, pedindo as mesmas coisas, enquanto nós deveríamos gastar mais tempo adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e com o coração cheio de gratidão, louvando mesmo ao Senhor, com hinos, com salmos, com cantos espirituais e testemunhando daquilo que Deus fez. Muitas vezes nós fazemos assim: eu estou orando, eu oro. Para de parar o que você está fazendo e conta o que Deus fez. Conta as bênçãos, meus irmãos. Conta de uma vez e há de ver surpresa quanto Deus já fez. Amém? Conta as bênçãos, conta de uma vez e há de ver surpresa o quanto Deus já fez. A gente está igual esse povo aqui. Não, aqui nada. Pedro está preso, ele vai morrer amanhã. Ele estava lá. Maluca, né? Ele não é um anjo dele. Se é o anjo dele, certamente já tinham pensado assim: já mataram e apareceu agora, foi o anjo. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza, de clareza para a sua vida, para que você aprenda a caminhar com consistência, celebrando a vida e as suas conquistas. Amém? O Senhor assim em Cristo vos abençoe. Uma boa noite. E até domingo, se Deus quiser. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja por todos, hoje e sempre, em todo lugar, e a igreja diz: